Olá, eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar, muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença, que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem desde o início da sua jornada um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama, economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de duas empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria, que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis.
No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos chegando para mais uma edição aqui, mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, direto dos estúdios da Filmix, aqui em Rio Preto. Muito obrigado pela sua audiência, todo mundo que vai nos acompanhar ao vivo e para você depois que vai estar maratonando durante a semana esse episódio muito bacana, episódio número 119. Antes de apresentar o nosso convidado, pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Para você que quiser mandar sua pergunta também aqui durante o nosso bate-papo, você pode ir no @noarcohamilton lá no Instagram, tá? Tem uma caixinha de perguntas, ou então se inscrever no canal, rapidamente se inscreva no canal, você já pode mandar aqui pelo nosso chat, tá bom? Começando agradecendo aqui a Marketing Digital. Para você que precisa de uma equipe para dar aquele upgrade nas suas redes sociais, na sua empresa, fale com a Desde captação de áudio, vídeo, o pessoal faz todo aquele trâmite para gerenciar as suas redes sociais. Tudo isso com uma qualidade sensacional e com resultado, que é o mais importante, tá? Clica aqui no QR Code, você já vai ser direcionado para as plataformas da Marketing Digital. Falar do Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandãobebidas.com.br, tem o @Fernandão Bebidas também no Instagram, sempre com as melhores bebidas para você que tem o seu comércio, pode ser um comércio pequeno, pode ser um comércio médio, precisa de bebida de quantidade, o Fernandão tem para você, tá bom? @Fernandão Bebidas, QR Code na tela também, você já vai ser direcionado aí para as plataformas que só o Fernandão tem. Montana Automóveis, chegou a hora de você comprar, trocar, financiar o seu veículo. Quer vender o seu carro, fazer uma graninha? A Montana faz o melhor negócio para você, tá? E o mais bacana de tudo isso é com a credibilidade e a qualidade absoluta. Montana Automóveis, você sabe, né? Clicou aqui no QR Code, você já vai ser também direcionado para as marcas, para as plataformas, você vai conhecer o site da Montana, as redes sociais e você vai conseguir, tem muita gente ganhando dinheiro aí, tendo um carro utilitário para poder entregar coisas da Shopee, para poder fazer alguma entrega do Mercado Livre, vale a pena você também. Se você precisa de um utilitário, se você precisa de um carro de passeio, uma SUV, a Montana tem os melhores veículos para você. Por falar em Shopee, já pensou em colocar a sua marca, os seus produtos à venda no Mercado Livre, mas não sabe como, né? Fale com o Lucas Zago do Mercado Mestre. Com ele, presta bem atenção, você vai fazer uma mentoria. E com essa mentoria, você vai aprender como colocar o seu produto, como vender os seus produtos e a sua marca no Mercado Livre. É rapidinho a mentoria, de sucesso. O ano passado foram mais de 60 milhões que o pessoal arrecadou. E o mais bacana de tudo isso, né? É um investimento pequeno e você vai ter um retorno garantido, tá? Entra aqui nas plataformas também através do QR Code. Falar da T-Flow, que é a marca que veste os artistas, junto com a gente por aqui, tem loja no Iguatemi, logo uma nova loja, tá? Aqui em Rio Preto, e tem o @UseTFlow. Pelo @UseTFlow, você vai entrar no site, você tem o cupom NOAR10, 10% de desconto aí em tudo que você quiser na T-Flow aqui em Rio Preto. Lembrando que a coleção outono e inverno tá sensacional, marca consagrada e vale muito a pena você conhecer. E para fechar essa parte dos patrocinadores, falar aqui do Sanso Estúdio Automotivo. Para você que está a fim de deixar o seu carro muito bem cuidado, seja através de uma vitrificação, uma higiene total no seu carro, limpeza ecológica, você vai encontrar também PPF, tudo que você precisa no Sanso Estúdio Automotivo tem para você. Só você agendar aí e com certeza vai ser sensacional, tá? Sanso Estúdio é inclusive premiado aí em todo o Brasil, todo o território nacional, com marcas consagradas e a qualidade no trabalho, no serviço que só o Sanso tem, beleza? Bom, hoje a gente está recebendo aqui uma figura ilustre, né? Eu brinquei hoje lá na rádio, desculpa até o trocadilho, doutor, eu falei que ele é o plurifodão das cirurgias, né, aqui em Rio Preto, e foi muito pedido aqui no nosso podcast, e hoje recebendo aqui com uma honra, um privilégio muito grande, o doutor Renato Romano. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, também te parabenizar pelo seu trabalho, muito bacana passar as informações assim, de uma maneira clara, tenho acompanhado também as suas entrevistas e vamos ver se a gente mantém o nível aqui hoje. Não, vai ser sensacional, vai ser sensacional. E eu já estou muito feliz porque acabei de saber que o doutor Renato é corintiano. Sim. Aí sim, então saudações corintianas aí para todo mundo que está nos acompanhando. Só lembrando que para você participar do chat e mandar sua perguntinha, você tem que estar inscrito no canal rapidamente, a gente já troca uma ideia aqui com o doutor. Doutor, antes da gente falar sobre a sua trajetória, né, sobre tudo que a gente vai falar hoje em relação às cirurgias, às especialidades que o senhor tem, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, né, de onde vem o doutor Renato, antes de ser esse fenômeno das cirurgias.
Bom, eu sou paulistano, né? Nasci em São Paulo, passei a maior parte ali da minha infância, da minha adolescência na cidade de Guarulhos, onde eu me preparei depois para fazer a faculdade. Me formei médico em 2005 na Universidade de Mogi das Cruzes. Depois fiz a especialização em cirurgia geral pela PUC. E aí fiz a minha formação em cirurgia plástica na cidade de São Paulo, num hospital que as pessoas do meio conhecem bastante, chama Hospital de Efeitos da Face. E lá eu pude conviver, enfim, com cirurgiões especialistas em vários tipos de cirurgia plástica, que é uma área muito ampla dentro da medicina. Às vezes tem gente que não imagina que é o cirurgião plástico que faz certos tipos de procedimentos. Enfim, é uma profissão que me traz muito retorno, assim, eu sou muito, graças a Deus, muito feliz com o que eu faço. Isso é muito bacana. E eu vim para Rio Preto fazem mais ou menos 12 a 13 anos. Vim por causa da minha esposa, vim morar aqui. Eu adoro a cidade, me considero um riopretense. Acho uma cidade ótima em vários aspectos. E fico muito feliz de também poder exercer minha profissão aqui. Então, foi uma mudança muito, muito positiva na minha vida. Mais uma, vir para cá. A família tinha alguém que era médico ou já trabalhava na área? Sim, eu tive um grande inspirador, foi meu pai. Uhum. Meu pai é falecido e era um médico, assim... eu aprendi a medicina nas entrelinhas antes de entrar na faculdade. Eu acho que eu lembro de como ele lidava com as pessoas que procuravam. Assim, são coisas que são imortais na medicina, né? A maneira como você lida com as pessoas e tudo mais. Então, eu não tenho dúvida que ele plantou uma sementinha. Tive muitos outros bons exemplos depois para seguir na carreira, mas não dá para deixar de citar ele. Então, foi o meu grande empurrão. E agora eu tenho uma irmã mais nova que é médica também. Dentro da família, a gente foi indo. Minha esposa é médica, agora a gente está no meio grande de médico. Mas lá no comecinho, a sementinha veio do meu pai, sem dúvida. E ele conseguiu ver o senhor? A grande parte, assim, eu já estava na minha especialização de cirurgia plástica, quando ele partiu, mas a gente trocou muita figurinha, levo bastante ensinamento dele até hoje. Na época, para poder escolher, faz a medicina, né? E aí chega uma parte, você escolhe aquilo que você opta por aquilo que uma especialidade ou não. É bem por aí, é degrauzinho por degrauzinho, mais ou menos assim, né? A gente vai afunilando cada vez mais na área que a gente quer fazer. Algumas áreas se especializam muito, né? Mas primeiro faz medicina, que é o pré-requisito, né? Depois você começa a ir para a área cirúrgica, então eu fiz cirurgia geral, e de lá abre leque para várias áreas cirúrgicas, né? E aí depois de fazer 2 anos de cirurgia geral, que você presta um concurso e entra em cirurgia plástica, que são mais 3 anos. Então é uma jornada de no mínimo 11 anos para começar a exercer. E depois, assim, existem subespecialidades, às vezes até mais ligadas à aptidão de cada um, né? Aquilo que você gosta mais de fazer. Mas, em teoria, com uma formação boa, o cirurgião plástico ele consegue ali passear pelas áreas que são mais conhecidas do público. E também tem as áreas reparadoras, né, que às vezes não são tão faladas, mas são os grandes alicerces até da cirurgia que a gente às vezes ouve falar, né? A gente pode até falar mais sobre isso. Eu acho super interessante, dentro da formação do médico preparado para tratar todo tipo de alteração, né? No caso da cirurgia plástica, a gente ter esse embasamento de cirurgia reparadora também. Sim. Doutor, é uma curiosidade que eu tenho, acredito assim, quando se está fazendo uma residência, por exemplo, né? Aí tem um monte de jovens ali e tal, aí você tá, o que eu vou fazer? Eu vou para essa área, vou para aquela. Aí chega, por exemplo, um acidente. Chega uma pessoa com uma queimadura, alguma coisa assim. Ali tem mais ou menos a pessoa que realmente vai ver se ela tem aptidão para aquilo, né? Sim, se ela tem condições de fazer, ou se ela fala, não, acho que eu vou para essa outra área aqui que é melhor. Não só na área médica, né? Mas na área médica isso chega a ser até engraçado, a gente vê até muito programa, às vezes, de TV que aborda isso, porque isso é um assunto interessante. A gente é colocado à prova o tempo todo na vida, né? Sim. E até a nossa área de atuação, ela vai sendo guiada por isso. Às vezes se depara com uma coisa, isso não é muito para mim, eu acho que eu vou mais para uma área
que não precisa, sei lá, que não precisa lidar com tanto doente, até tem isso, né? Tem áreas que você não tem nem às vezes lidar tanto com pessoas, ele lida até mais com o exame, né? Mas é uma área, a formação médica é muito interessante, se lida com tanta situação inusitada, né? E dá para se preparar bem, dá para ver o que você não quer e dá para principalmente ver o que você quer, com o que você lida bem. E tudo é uma questão também um pouco de costume, né? A gente vai lidando tantas vezes com a mesma coisa, a gente sempre tenta não banalizar, obviamente, né? Porque tem situação que merece o respeito, obviamente, mas a gente se acostuma com as coisas, né? Então tem coisas que eu lembro que no começo da minha formação eu falei assim, nossa, mas eu vou ter que lidar com isso, e depois se torna uma coisa tão tranquila, né? É o treinamento, né? Toda a área a gente precisa repetir várias vezes, porque a gente diminui, obviamente, a chance de errar e consegue cada vez mais, eu tenho um pouco de receio da palavra perfeição, mas a gente está sempre naquele horizonte, não, eu quero chegar nessa meta. E a repetição é importante para isso, né? A gente tem que ser bem resiliente, sempre treinando, tentando, que a gente está sempre melhor. Eu lembro uma vez, faz muito tempo já, eu entrevistei um médico que ele teve um acidente com o professor dele. O professor dele caiu de moto na faculdade. E machucou toda a face, quebrou tudo e tal. E ele que foi atender o professor dele, né? Então ele falava assim, né? ele falava assim, rapaz, eu não posso errar, porque depois eu falo assim, eu não te ensinei bem, você não aprendeu direito, né? Tá lá Mas diz que ficou perfeito, assim, a recuperação e tal. Porque hoje em dia a gente percebe que não vou dizer que tá mais fácil, né? Mas a gente consegue fazer operações, algumas coisas nessa situação que antigamente não tinha condições de fazer isso. Seja com os aparelhos ou até mesmo os médicos, né? Que na época ainda não tinha todos esses, vamos dizer assim, acesso a tudo isso. E na época ele falou, meu Deus do céu, deixa eu ver como é que foi essa aula aqui para reconstruir isso aqui, alguma coisa, e acabou dando certo. Eu lembro que depois saiu até uma matéria no jornal, e ele falou assim, nossa, foi a maior prova que eu tive de todos os anos que eu estudei, foi essa, e foi na prova prática, né, para ele poder fazer com o professor dele. E assim, essa área específica do trauma é uma área, inclusive, que o cirurgião plástico lida muito, né? O cirurgião geral lida, porque tem o trauma ali abdominal, enfim, do torácico e tudo mais, mas queimadura, trauma facial é da área da cirurgia plástica. E eu acho que a coisa mais assim, encantadora dessa área é que a gente tem que saber lidar ali com uma situação que nunca uma é igual a outra, né? Então, assim, é um quebra-cabeça mesmo, é um trauma de face, vem os ossos estão fraturados, você tem que colocar no lugar, alinhar, tem a lesão de tecido mole, então você tem que ter aquela paciência de avaliar cada caso diferente. Então, o desafio aí do seu entrevistado deve ter sido grande, ainda mais sabendo que ia ter que se deparar com o paciente várias vezes, né? E eu acho interessante também, assim, né? Quando, às vezes, o senhor está num shopping, por exemplo, está passeando, está no supermercado, e aí vê uma pessoa, né, que o senhor atendeu há muito tempo e que ou passou por um acidente, alguma coisa assim, e você vê a pessoa bem, né? Você vê que ela se recuperou. É muito bacana, né? Gratificante, né? Você vê, deu certo, né? Ainda mais se a pessoa já vem de longe sorrindo e fala assim, não, deu certo pelo que eu tô vendo e pelo que ela julga também. Mas não tenha dúvida que é uma área cheia de gratificações. Deixa eu mandar um abraço aqui para Naná DCP, tá mandando aqui pra gente o alôzinho aqui, o Renan Buca também, a Ricela, boa noite pessoal, gostaria de saber se para poder fazer, né, a plástica, se o plano de saúde cobre tudo, tem uma parte que é tudo particular, aí depende do que vai fazer, né? Muito caso a caso, os convênios têm já os tipos de procedimentos que eles são, que cobrem, né, para cirurgia. Às vezes a cirurgia é mista, é uma parte particular, outra convênio, mas é muito avaliado caso a caso. A Naná está aqui. Com o avanço das tecnologias e a crescente busca por procedimentos, né, aqueles minimamente invasivos, como que o senhor enxerga aí o futuro da cirurgia plástica em termos de inovação e ética na transformação da autoimagem? Nossa, pergunta. Essa aqui é uma pergunta, a maior pergunta que eu já tive desde quando eu abri o podcast aqui, a mais inteligente. Tô brincando. Beijo. Interessante. Bom, a gente vive um avanço gigantesco de tecnologia na área médica, né? Na plástica também. O médico ele tem que tomar muito cuidado em saber qual é a tecnologia que realmente oferece benefício para o paciente.
às vezes existe até um certo viés de publicidade, né? Que acaba encantando mais do que o paciente imagina ao ver uma propaganda. Então o médico ele tem que ser muito rígido no rigor científico, de saber se existem trabalhos que realmente vão oferecer vantagem sem oferecer risco. E aí eu e todos os meus colegas que a gente lida, a gente está sempre em cima disso. As cirurgias realmente estão ficando menos invasivas, a gente sempre tenta diminuir a agressão, tanto ali cirúrgica, para melhorar a resposta e a recuperação do paciente, e também para diminuir as marcas no procedimento. E óbvio que envolve aí a questão ética, né? Sim. A gente, como eu falei, tem que saber oferecer o melhor com o menor risco, sempre, né? Ô, doutor, a gente vê hoje muito, até liga a TV na internet, a quantidade de pessoas que prometem essas clínicas de fundo de quintal, de alguma coisa. Não, use isso aqui que você vai ter alguma coisa melhor e tal. Aí chega no momento que ela vai ter que procurar um cirurgião realmente de verdade para tentar corrigir aquilo, ou talvez até salvar a vida dela, dependendo do que ela aplicou, né? E as pessoas, elas ainda pensam que tem coisas mágicas, né? Um procedimento ali que eu vou pagar duzentão, em 10 vezes de 20 vai ficar bom. Como que a gente pode fazer para educar essas pessoas ainda, né? Tentar colocar na cabeça dela que esse tipo de coisa só prejudica ela e pode ser fatal o negócio, né? A gente entende, né? Às vezes certas características, enfim, algum traço que a pessoa se incomoda, leva ela a fazer, às vezes, de tudo para resolver aquele problema. A primeira faísca ali de solução que ela enxerga, eu falei, puxa, eu faria isso, né? Eu vou te falar da parte de vista médica. A gente está sempre, como eu falei, tentando buscar um procedimento ou uma técnica que seja menos invasiva possível, né? Então, se surgir uma técnica pouco invasiva, poucos cirurgiões vão propor uma cirurgia que seja mais agressiva, que tenha que internar. Eu acho que tem coisas menores, menos invasivas, que são muito bacanas. Eu vou citar aqui um exemplo, que é a toxina botulínica, né? Que tem uma marca que é mais famosa e tudo mais, que é um tipo de procedimento que os médicos fazem, né? Os profissionais de saúde têm feito, e que contribui e soma a cirurgia. Eu acho que a ideia é mais somar, é difícil ter o dia que inventarem uma solução não cirúrgica, nenhum cirurgião vai fazer. Sim. Então eu acho que se você parte desse princípio, você dá para abrir o leque de procurar opções que sejam mais eficazes para você. E tem a velha receita, né? Tenta procurar alguém que já fez, porque uma experiência de uma pessoa que você confia, eu acho que é muito mais interessante do que, às vezes, uma propaganda que pode estar ali escondendo alguma coisa com um fundo um pouco mais comercial do que ético, vamos dizer assim, né? E tem muita gente que nem procura saber se a pessoa realmente é um clínico, né? Se ele é médico, alguma coisa assim. E vai lá, a prima minha fez, que mora não sei onde, ficou legal dela. Isso, E aí... O acesso à informação está muito fácil, né? Assim, eu vou dar o exemplo da minha especialidade, todas as áreas médicas têm também esse tipo fácil de consulta, mas tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que rege o controle de quem é cirurgião plástico ou não. Tem no site oficial, se você escreve o nome da pessoa, já aparece se é um profissional apto a fazer cirurgia plástica ou não. Isso é bem fácil também da pessoa. Eu acho que faz parte do arsenal de preparar para operar, saber qual que é o tipo de médico que você está escolhendo, né? Bom, um dos pontos mais fortes que a gente ouve falar do Dr. Renato Romano é a questão do explante para poder tirar toda, né? Sim. E aí o que acontece? Antigamente a gente assistia as mulheres querendo colocar cada vez mais, né? Coloca não sei quantos ml, depois coloca mais, alguma coisa assim. E aí eu me imaginava, né? Ficava sem entender nada disso, eu falava assim, cara, se um dia acontecer alguma coisa, né? A pessoa precisar retirar, como que funciona isso em relação às próteses? Será que vai ficar natural? Como é que funciona? E bom, tudo que a gente escuta falar do senhor é isso, né? Suas técnicas, a habilidade que, no caso, o senhor tem de deixar tudo perfeito e natural. Por que, doutor, que está acontecendo tanta retirada? Antigamente o pessoal queria colocar e agora o pessoal pensa em tirar mais. Os cirurgiões plásticos estão sendo muito procurados, em especial também na clínica eu posso dizer que a procura é cada vez maior. É uma cirurgia que eu acho interessante em vários aspectos. Obviamente que não é uma cirurgia para todo mundo, né? Mas por que as pessoas estão procurando?
Eu vou dar algumas opiniões minhas. Eu acho que muitas pessoas colocaram prótese sem precisar. Entendi. E aí, na balança ali, ela não teve tanto benefício, ela teve que conviver com algumas coisas negativas e acaba, dentro de um período que eu e às vezes a pessoa julga, um período curto, procurando uma nova cirurgia, já pensando em não ter mais o implante. Então, é uma das causas. Tem um outro tipo de alteração que está sendo muito falada na mídia, é super fácil você achar em qualquer site. As pessoas chamam de um modo assim, generalista, a doença do silicone, né? Uhum. Que são vários sintomas inespecíficos que a mulher sente, né? Enfim, não precisa ser eventualmente só em Sim, mulher, né? sim. Mas são as mulheres que usam prótese. E são sintomas, como eu disse, inespecíficos. É difícil até a gente bater o martelo que está relacionado com prótese. Então, essas consultas são super longas, que eu preciso entender, ver uma relação temporal com o uso da prótese, se não existe algum outro tipo de diagnóstico ali que a gente pode fazer que não seja relacionado com a prótese. E tento ver a intensidade dos problemas que a pessoa tem. E aí eu chego à conclusão, vendo se ela também, como ela vai se adaptar com a retirada do implante, né? Sim. A maneira certa de tirar o implante, tudo isso é levado em consideração. E a gente, se parte para a cirurgia, tem que pensar sempre como reconstruir a mama, igual você falou, quando sair aquele volume, que às vezes a pessoa até gosta do volume, né? E a cirurgia plástica já é longa, assim, existem várias técnicas, até, inclusive temporalmente, antes de existir a prótese, existiam técnicas de se montar a mama sem usar prótese. Entendi. Então, são heranças dessas cirurgias, a própria cirurgia do câncer, de reconstrução do câncer mamário, ensinou muito para o cirurgião plástico como você refazer uma mama quando tem pouco tecido viável, Sim. já que tirou por causa, eventualmente, do câncer. Então, igual eu falei no começo, o cirurgião que é bem formado em áreas que são os pilares da cirurgia plástica, ele tem uma certa facilidade em lidar quando o assunto eu vou chamar estética, né? Esse termo é super discutido, assim, mas quando a gente está pensando em tirar uma prótese por uma questão funcional, a gente não precisa abrir mão da estética. Eu tenho muitas pacientes que a gente tira a prótese e fala assim, olha, eu tô melhor e eu tô achando minha mama mais bonita, menor. Entendi. E ser grande ou pequeno, igual você falou, teve uma época que tudo era mais volume, né? Sim. Existiu essa época, eu peguei essa época, eu já era cirurgião plástico nessa época. E hoje as mulheres não enxergam mais tanta beleza em ter um volume tão grande. E eu costumo falar para minhas pacientes que isso é lei da física, né? Quanto maior, mais pesado e mais cai. Então, eu acho que tem até o benefício de repente, a cirurgia com uma mama menor durar mais. Tem como a pessoa colocar, depois ela falar que não quer mais tirar e depois ela arrepender e colocar de novo? Oh, existe isso. Tá? Eu tive casos até que foi necessário fazer isso, mas o número é muito pequeno. Eu pessoalmente, para fazer uma cirurgia dessa, como eu te falei, eu faço consultas longas, porque a pessoa às vezes não consegue ela racionalmente te dar informação. Mas você vai conversando, você vai sentindo quais são as demandas da paciente. Claro. E outra coisa interessante é fazer mais de uma consulta, que às vezes a pessoa não estava num dia bacana de passar para você o que ela precisava, e aí numa nova consulta você consegue uma abordagem diferente e fala assim, não, eu acho que você vai ter benefício realmente em tirar a prótese. Conversar, né? Não só na minha área, né? Na sua também, né? Sim, você quer saber o que... Vamos conversar, vamos ver o que é. Eu acho que tem uma parte que deve ser, assim, bem delicada, né? Porque às vezes a pessoa chega e fala, doutor, eu quero colocar tanto, por exemplo. Não, isso aí não é o certo, não vai ficar legal pra você pelo seu corpo, alguma coisa que você vai fazer todo, né? Não é assim, chega lá amanhã e já coloca. Tem todo um caminho. E aí, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu quero tanto. O senhor já recusou alguma? Ah, eu recuso. Eu recuso e muitas vezes eu consigo mostrar para a pessoa que o número que ela imaginava, que às vezes é um número que veio de uma orientação de uma pessoa que ela conheceu e gostou, não exatamente o mesmo número vai gerar aquele resultado nela, às vezes por causa de uma diferença de biotipo. Então eu tento mostrar, às vezes mostro casos de pessoas com biotipo parecido com o dela. Agora, você vê se a pessoa quer só para bater o recorde de número, eu prefiro também não fazer. Não precisa, né? Esse recorde eu não vou bater, não. Ó, falando ainda sobre o explante, qual que é a diferença do tradicional para o monobloco? Essa é uma... as pessoas estão muito inteiradas do assunto, eu acho que isso é bem interessante. Então, quando a pessoa começa a estudar, quero tirar prótese, ela vai, uma hora ou outra, ouvir esse termo, que é o explante monobloco.
O explante monobloco é quando a gente tira a prótese junto com a cápsula. E cápsula, apesar as pessoas fazem um pouco de confusão em relação a esse termo. A cápsula é um tecido que o próprio organismo fez em resposta à prótese. Entendi. Então é uma cicatriz, vamos dizer Sim, assim. E quando a gente tira em monobloco, a gente tira na íntegra tudo, a prótese e essa cápsula junto, de maneira que o silicone que está dentro dela nem entra em contato com o resto do tecido que está ficando de mama, né? É uma retirada que faz uma limpeza ampla, vamos dizer assim. E é a maneira dita, assim, os estudos estão mostrando que é a maneira mais eficaz de retirar o implante. Nem sempre é possível fazer isso, depende da maneira que o implante foi colocado, mas na maior parte das vezes é possível. E aí, no caso, doutor, quando a pessoa ela resolve retirar, tem que retirar tudo, não pode deixar nada lá, né? Assim, importante. O monobloco é isso, a gente tira a prótese e a cicatriz que o corpo fez, que é chamada de cápsula, junto. Então, não fica nada. Entendi. É óbvio, o corpo está sendo manipulado, então o corpo vai fazer uma cicatriz nova, mas é uma cicatriz que não vai se desenvolver com a presença da prótese. Agora, tem uma pergunta aqui que é a campeã, que muita gente fez, que é o seguinte, se é possível deixar a mama bonita mesmo sem usar uma prótese? É um pouquinho do que eu puxei isso. É possível, eu acho que... Tem muita gente que acaba a cirurgia, até o pessoal que trabalha comigo até entra, você tá com prótese ou sem prótese? Às vezes é até difícil distinguir qual a técnica que foi utilizada. Eu, pessoalmente, sou fã desse tipo de técnica, a gente chama de retalho, assim, de uma maneira geral. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte, tem volume mamário sobrando e a gente consegue, mantendo a viabilidade ali do tecido, né, o aporte de oxigênio, os vasos, a própria inervação, a gente consegue manter isso e reposicionar. É interessante pelo seguinte, eu pego um tecido de mama que está caído e por dentro da mama, ali no recheio, eu coloco no mesmo lugar que ficaria a prótese. E dá ponto no próprio músculo da pessoa. Então aquilo cicatriza, então teoricamente nem cai, né? Vira uma cicatriz e gruda. É como mudar um tecido no lugar que está atrapalhando e vai para um lugar que esteticamente é agradável. Eu gostaria de complementar, eu como cirurgião plástico, eu estou longe de ter algo contra a prótese. Claro. Eu faço cirurgia de prótese também, só que eu sou bem rigoroso em escolher a paciente que vai ter benefício com a prótese. Sim. E eu acho que, eu já até falei isso aqui no nosso bate-papo, tem gente que não precisava usar prótese, aí você põe a prótese, ela não tem o benefício que a prótese traria, e você conseguiria deixar a mama até mais bonita sem usar o implante. É a questão de informação. Eu tenho ali alguns exemplos que a pessoa consegue ver e fala assim, não, é verdade, eu quero fazer a minha sem. Tá vendo só? E fica bacana. Muito bem, você está acompanhando aqui esse bate-papo incrível com o Dr. Renato Romano, tá? Para você que não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, manda sua pergunta aqui para o nosso chat. Quando o doutor tomou água aqui, deixa eu falar da Casa de Carnes Roseiral. Gente, é o famoso açougue do Abel. Lá você encontra há mais de 40 anos uma tradição, carnes inspecionadas todos os dias, tem ainda aqueles cortes especiais, tem um kit mistura, né? São as carnes fracionadas, que durante toda a semana já vai estar tudo certinho, tudo bonitinho para você, ou todo dia uma carne diferente. Tem ainda os assados especiais, tem sempre aqueles doces, sobremesas, tudo feito com o maior carinho para você. E é claro, lembrando aqui que tem aquele frango assado crocante que todo mundo tenta copiar, mas não consegue, e as kaftas mais saborosas só a Casa de Carnes Roseiral tem, tá bom? Major Léo Lerro 1120, fica perto da Igreja São Judas, rapidinho você encontra lá, muito bacana, @Casa de Carnes Roseiral no Instagram. Deixa eu falar da Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto. Você viu no comecinho aqui o nosso vídeo, e na Interessências você encontra não só os perfumes finos, os aromatizadores, tem matéria-prima para você poder criar e até fazer uma grana extra, né? Procure interessências.com.br, @Interessências também no Instagram. Você sabe que muita gente tem um sonho de ter o seu carro, de comprar sua casa, e o consórcio hoje em dia está sendo muito bacana. E a Ana Campos mostra isso para você. Consórcio e principalmente alavancagem de patrimônio, tá? Juntamente com o consórcio União. Na Ana Campos tem lives praticamente todos os dias. Ela é uma mentora, inclusive, de pessoas que querem
querem trabalhar com consórcio e que estão faturando muito. Então, para você que quer fazer parte, né, desse time da Ana Campos, entre em contato aí através do Ana Campos, mentora de consórcio, e também, é claro, você pode fazer o seu consórcio ser contemplado. Você já deve ter visto aí o Noar em várias partes aqui de Rio Preto com os LEDs da Prime LED, primeled.painéis. São mais de 50 pontos aqui na cidade, são mais de 200 mil veículos que vêm todos os dias, né? Carros de Rio Preto, de toda a região, que vê a sua marca, e quando vê a sua marca, você sabe, né? Você é visto e a galera compra o seu produto. Quer saber como fazer isso? Menos de R$10 por dia. Entra em contato com @primeled.painéis no Instagram. Pra gente fechar aqui, mais duas. Primeiro, o Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. Tem loja em Rio Preto, nos 2 shoppings, tá? Rio Preto Shopping também, lá no Shopping Cidade Norte. Tem na cidade de Badibacite, Ibirá e Cedral. São 7 lojas, sempre com o que há de melhor para você, pro seu animalzinho, vacina, banho e tosa, produtos, tudo que você precisa de produto veterinário com qualidade, as melhores marcas, o Mercadão Agropet tem. @mercadãoagropet.com.br. Doutor Renato tá recebendo de presente aqui uma caneca personalizada da Encantar e Mimos Afetivos, tá? Para você que tá chegando o Dia dos Namorados, quer dar uma cesta especial, quer dar um presente especial, fazer uma caneca personalizada com a foto de quem você ama. Cara, Dia das Mães foi um sucesso, Dia dos Namorados você não pode perder, tá bom? Só você ir direto no Encantar e Mimos Afetivos e você vai falar com a Renatinha e vai fazer com certeza um ótimo negócio. Mandar um abraço pra galera que tá no chat aqui, mandando perguntas. A Naná tá falando que fez a cirurgia com o senhor em 2014. Olha só, já há 11 anos, né? Existe um momento marcante em sua cirurgia em que você percebeu que a cirurgia plástica foi muito além da estética e realmente transformou a vida emocional do paciente? É a pergunta que ela manda pro senhor. Sim. Em 2014 está denunciando a minha idade aqui, já, né? Mas enfim, que legal. Bom, eu noto isso, eu gosto de acompanhar minhas pacientes a longo prazo e eu tenho a felicidade de elas também sempre estarem ali no consultório, às vezes vai até com uma amiga, ou às vezes está até procurando outro tipo de procedimento. Enfim, eu vejo que as pessoas, na maior parte delas, elas deram um passo positivo para a vida delas com a cirurgia. Eu acho que isso também tem não dá para falar que obviamente foi só a cirurgia, né? E tem muito da pessoa ajudar a manter o resultado a longo prazo, né? Porque é óbvio que a cirurgia ali é uma mudança pontual, e eu noto, principalmente nas pessoas que a partir do procedimento mudaram o estilo de vida, se beneficiaram mais que o dobro aí, né? Porque ainda conseguiram, de uma certa forma, uma reeducação aí, seja ela alimentar ou de atividade física, mantém o resultado e melhora a autoestima a longo prazo. Eu acho que o grande objetivo, no fim das coisas, é essa. Eu vejo nessas pacientes de longo prazo que eu fui só uma pontinha na história, mas estou satisfeito. Eu também acho muito bacana que seja assim. Eu acho legal também porque a gente já tinha falado sobre isso aqui, dessa gratidão, essa satisfação de ver, né, esse resultado. Mas é como o senhor disse, a minha parte eu fiz, agora a paciente tem que fazer a parte dela, né? Porque senão não adianta nada também. E quando a gente vê que esse resultado acontece, que o pós-cirúrgico a pessoa fez certinho, fez todos os cuidados, voltou para poder fazer o retorno, tudo bonitinho e tal, é muito bom. Agora tem gente que faz um relaxo, né? Aí não adianta, né, doutor? O ideal é a gente conseguir notar nas nossas consultas, nas minhas longas conversas que eu te falei antes de operar, Sim. A gente conseguir notar a paciente que está ali operando, às vezes mais por uma... não é bem desespero, mas aquela falta de paciência de tentar as vias, uma às ansiedade vezes, de querer fazer, né? de resolver de uma hora para outra. E eu até falo, olha, eu acho que você vai se beneficiar da cirurgia, mas você podia antes dar uma investidinha em melhorar algumas coisas, porque a cirurgia vai ter um resultado melhor, você vai sofrer menos, o risco da cirurgia vai ser menor. Aí eu consigo pôr ela no jogo, entendeu? Falei assim, tem um pouco que eu que vou fazer, mas tem um pouco que você também vai me ajudar. Sim. A ideia é sempre essa. Sem denunciar a idade, que nós já falamos aqui no começo, né? O senhor pegou uma época aí que houve uma transformação tremenda em relação, principalmente, à medicina, à tecnologia e os aparelhos que chegaram, né? Uma das perguntas que o pessoal pediu para fazer aqui é sobre o Argoplasma, né? Que é um aparelho que vem ajudando e auxiliando também, né? Em relação às cirurgias.
A gente deu uma pincelada só sobre tecnologia, esse está dentro do assunto tecnologia. O argoplasma está dentro das tecnologias chamadas tecnologia de retração de pele, porque um dos grandes desafios de sempre, né, da cirurgia plástica foi tratar a sobra de pele nas suas mais diversas regiões do corpo, né? Então, no rosto tem sobra de pele, que dá o aspecto de envelhecimento. A sobra de pele na mama gera uma mama caída. No abdômen, as pessoas chamam de abdômen avental, mas é sempre sobra de pele. A própria lipoaspiração, que é um dos procedimentos mais realizados em cirurgia plástica, quando a gente tira a gordura, você vai ter como efeito colateral a sobra de pele. Então, a gente sempre tentou e tenta tecnologias eficazes para resolver a sobra de pele. Tem uma antiga, que é fazer um corte e tirar a sobra, que são as mais diversas cirurgias também. E o argoplasma é um tipo de aparelho que na verdade, a tecnologia consiste em tentar, de uma certa maneira, agredir ali as estruturas embaixo da pele para que ela cicatrize e puxe a pele de maneira que sobre menos. E está começando a aparecer alguns estudos com resultados animadores. A gente oferece essa tecnologia e a gente sempre toma cuidado de oferecer para as pessoas que a gente vê que é uma quantidade de pele e um tipo de pele e também em um lugar, né, específico do corpo que vai se beneficiar. Porque existem alguns casos ainda que essa tecnologia não é suficiente, a gente acaba optando por uma cirurgia que eu vou chamar assim de convencional, né, que geralmente é o corte e a retirada de pele. Mas quando bem indicado, os resultados são super animadores. É uma tecnologia que é usada em conjunto com a lipoaspiração, ela precisa da lipoaspiração para ser aplicada, então a paciente está lá, acabou de fazer a lipoaspiração, está lá ainda anestesiada, obviamente, e a gente usa esse aparelho, que é usado embaixo da pele, através de um cortinho bem pequeno, e aí tem esse estímulo. O plasma é um tipo de energia que a gente ativa com o aparelho, que aumenta a temperatura ali momentaneamente, sem agredir as estruturas vizinhas, né, de uma maneira controlada, e a paciente tem muito pouca dor depois, e a gente vê que no pós-operatório, até de curto prazo, a pele já está dando uma retraída. Então usa nas mais diversas partes do corpo, desde que seja uma sobra de pele que a gente julgue, tanto do ponto de vista ali técnico, de você saber que vai retrair o possível, quanto com a expectativa da pessoa também, né? Às vezes você assim, você está achando que vai retrair um pouco, acho que um pouco mais do que o aparelho é capaz de fazer. Então, sim, quando bem indicado, é uma tecnologia super bacana. A gente tem feito e tem ficado bem animado com a tecnologia. Doutor, o senhor teve a formação no hospital de defeitos de face. É o nome do hospital, né? Defeitos da face. Defeitos da face. O senhor é um dos especialistas também em relação a isso. Quando a gente vê, por exemplo, em relação à mama ou alguma outra parte do corpo, às vezes dá para disfarçar, vamos dizer assim, dar um disfarce com uma roupa, alguma coisa assim. A face já não tem como, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre isso, porque hoje o senhor é considerado um dos melhores que tem em relação à face. E quando os casos que tem, quando chegam, como que é feito esse trabalho, né? Porque não é muito fácil lidar com isso. Não é à toa que é uma das umas cirurgias ali mais... Desde a formação, assim, existe um certo mito na cirurgia da face, né? Sim. Eu acho que um dos principais motivos é o que você citou. Eu acho que é a identidade da pessoa, é algo que ninguém nunca vai esconder, né? Não tem como. Então, a responsabilidade de mexer no rosto de uma pessoa é bem grande. Eu tive a felicidade de ter essa formação que visava... O nome do hospital até às vezes confunde algumas pessoas. É um hospital só de cirurgia plástica, não tem só cirurgia do rosto, né? Tem cirurgia do corpo inteiro, mas nas origens ali do hospital se tratava muito lábio leporino, fraturas faciais, deformidades congênitas. Então a gente tem essa cultura no hospital e a gente sai bem formado em relação a isso. E a cirurgia do rosto, assim, a gente fala do rosto, pode ser o lifting facial, cirurgia do nariz, da pálpebra, né, da orelha e tudo mais. São cirurgias que pedem uma avaliação bem criteriosa.
Eventualmente, hoje em dia, as pessoas até às vezes atrasam um pouco a cirurgia, porque existem realmente alguns procedimentos menos invasivos que protelam um pouco um procedimento um pouco maior, mas ele é o mais eficaz, porque ele se trata integralmente o rosto, trata as camadas profundas, consegue tirar o excesso de pele. As cicatrizes ficam bem disfarçadas. Eu acho que antigamente existia um certo estigma com a cirurgia do rosto. Você olhava assim, ela operou. Hoje em dia eu acho que você cruza na rua com muitas pessoas que operaram e você não sabe que operou. Tem gente que chama isso de discreto, né? Eu chamo isso de bem feito, né? Bem feito. Cirurgia que você não nota. A cirurgia do rosto é bem, assim, também... a gente precisa de uma curva de aprendizado um pouco maior, porque no rosto passam estruturas nobres, nervos que a gente tem que tomar cuidado para não machucar. Enfim, tem um lado técnico que a gente que estuda sabe que tem que tomar muito cuidado com o rosto. Bom, tem uma parceira minha de rádio, nossa querida Flavinha, que faz o Pra Acabar Comigo já há muito tempo, né? E eu vou falar do nome dela aqui, porque hoje já passou isso aí, ela não liga muito pra isso. Mas ela fez muitas vezes a operação da orelha dela. Tinha orelha de abano. Orelha de abano, Ela fez, aí não deu certo. Fez de novo, não deu certo. Eu brinco que agora ela colocou a orelha dela no seguro, porque se alguém relar ali, se o marido dela morder, ela já fica brava. Tá valendo a orelha dela, né? Hoje tá desse jeito. Muita gente não liga muito para isso, né? Não, daqui a pouquinho, deixa o cabelo um pouquinho maior, deixa alguma coisa nesse sentido. Mas tem essa parte que a pessoa nem sai de casa, né, doutor? E às vezes a gente não leva muito isso em consideração, que a gente não pode falar daquela dor que a gente não sente. Exato, cada um sabe onde a pedra aperta no sapato, né? Eu nunca menosprezo nenhum tipo de queixa. Eu faço, assim, uma avaliação criteriosa para saber se a queixa condiz com uma paciente que deveria operar, porque a gente sabe que existem pessoas que eventualmente não estão prontas para operar. Em especial, o seu exemplo da orelha é um grupo etário que a gente opera mais novo, né? A gente fala assim, na época Sim. que começa a ter já as brincadeiras, hoje tem o nome bullying, né? Que as brincadeiras, obviamente, de mau gosto, mas a gente, quando a criança pede para o pai operar, eu acho que é a idade ideal, inclusive porque ela vai ajudar a gente com todo o processo da cirurgia. E sem dúvida, é uma cirurgia que transforma as pessoas. Eu tenho uns pacientes lá novinhos que eu adoro, assim, que é engraçado. Entra no primeiro dia todo amoadinho e vai lá no retorno com sorriso de orelha. Literalmente, orelha coladinha, mas o sorriso está grande. Ó, a Vanessa está perguntando qual que é o momento certo para pensar em fazer o lifting da face, né? Porque às vezes Essa pergunta é super interessante. Agora a gente está vendo uma tendência das pessoas quererem operar um pouco mais cedo, né? É duro você pôr uma idade para falar cirurgia, né? Eu acho que existe uma avaliação ali que tem que ser criteriosa de como que está, eu vou chamar a palavra que a gente usa, que é como está o envelhecimento facial, mas como estão as estruturas do rosto e se ela já é uma boa candidata para cirurgia. Mas eu estou sentindo, e as pessoas têm notado isso, uma tendência, até por pessoas que têm uma certa influência aí no meio digital, que estão operando cedo, exatamente para evitar ficar fazendo outros tipos de procedimentos, esses que eu falei que protelam. Às vezes esses resultados não são muito naturais, na minha opinião. Eu acho que a cirurgia é mais natural. E eu vou falar uma idade mais ou menos, assim, as pessoas às vezes vai 45, eu estou vendo que estão já querendo fazer algum procedimento para se manter jovem, né? Para não deixar passar e fazer com que todo mundo note o envelhecimento e todo mundo note que operou pela diferença. Então as pessoas querem se manter jovem. Mas eu não fecho cirurgia pela idade. Assim, eu vejo quais são os anseios da pessoa e quanto está alterado. Porque o cirurgião sabe bem aonde a cirurgia é eficaz. Então se você bate o olho e fala assim, para essa paciente vai bem. Então você propõe o procedimento. O senhor tocou num ponto muito interessante que a gente que não é especialista, às vezes vê uma pessoa, você sabe que ela fez uma operação, uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido. Às vezes foi por uma correção e às vezes foi um acidente mesmo e deu o que fazer ali e depois ela tem que procurar um especialista, né, para poder fazer e tal. Mas tem aquela pessoa assim, até o pessoal tá perguntando aqui, como que faz para evitar, né, aquele efeito da cara de plástica, né? Eu já falou um pouquinho sobre isso aqui, mas é que é notório, né? A gente sabe que a pessoa fez. Exato, assim, Tem uma resposta técnica para isso. Às vezes eu me seguro para não ser técnico, você me puxa o cordãozinho aqui de novo. Fica à tá? vontade. Mas é assim,
A ideia no rosto, especificamente, para deixar naturalidade, não ficar com aquela cara de plástica, é tentar tratar os planos profundos do rosto. E o cirurgião na cirurgia, ele faz isso. Então, a gente faz uns cortinhos escondidos, geralmente eles circundam a orelha e tem alguns prolongamentos, dependendo da técnica de cada um. A gente solta a pele do rosto com cuidado cirúrgico, no lugar certo e tal, e visa esticar as camadas profundas. Tem uma palavrinha que todo mundo que quer operar já ouviu falar, chama SMAS, que é uma camada um pouco mais profunda do rosto. Então o cirurgião, ele tem que de uma maneira ou outra abordar essa camada e dar pressão nela, porque depois a esticada na pele não existe. A pele, na verdade, só tira o excesso, porque quem esticou foi essa camada profunda. Sim. Isso dá muita naturalidade, porque antigamente você batia o olho e, como eu falei, você falava, ela operou, porque a pele estava esticada. Hoje em dia, quem estica é a camada profunda, a pele a gente sabe que só reveste, então a gente tira o excesso. Isso, inclusive, ajuda a deixar uma cicatriz bem discreta, porque se a cicatriz não está com tensão, né, não está esticada, a tendência é que aquela cicatriz fique igual um fiozinho, bem fininho. Entendi. Bom, a Juliane tá mandando aqui pra gente no nosso chat, né? Boa noite. Muito interessante o assunto sobre a escolha da técnica de aproveitar os retalhos mamários. Né? Nossa, daí entendeu? Esse é o termo usado. 3 anos atrás, com outro profissional, né? Fiz com outro profissional buscando agora na memória, e a minha cirurgia foi essa técnica. Será pela escolha da técnica, né? Que as desceram tão pouco tempo, ou pelo tipo de pele mesmo que ela tem, né? A propósito, abdômen essa semana, né, doutor? Ela vai falar É isso mesmo. Ela está certa nas duas colocações dela. Primeiro, porque eu acho que... A gente falou do volume, né? Volume menor tende a cair menos. Eu acho que quando a gente usa o próprio tecido, a tendência é sempre do tecido... Eu vou usar a palavra grudar, mas não é bem grudar. É o tecido cicatrizar, porque é um tecido dela, né? Então, é suturado, né? É dado ponto, então fica preso. Então, é uma tendência de não cair. Agora, uma pele boa sempre ajuda, porque a mama... é uma parte do corpo da mulher, assim, super sujeita à gravidade, porque você não tem um tendão, um osso que segura a mama no lugar. Tem jeito. Então, é uma combinação ali de pele e volume mamário, e se a pele tem uma boa saúde ali, né, uma boa elasticidade, ela vai com certeza segurar mais a cirurgia. Por isso que eu costumo falar assim, às vezes o cirurgião faz tudo que existe, faz com o maior carinho, mas ele depende, obviamente, do biotipo da pessoa, né, da característica da pele e tudo mais. Muito bem. Bom, enquanto o doutor toma mais uma água aqui, lembrando, hein, você que está assistindo a gente, quer mandar uma pergunta, quer participar aqui do nosso bate-papo, só você se inscrever no canal. Se inscreva aqui, ó, rapidinho, e você já vai ser direcionado aqui para poder estar mandando a sua... É menos de 1 minuto, tá? Rapidão. Você já pode mandar a sua pergunta, querer saber aquela dica com o doutor Renato Romano. Deixa eu falar da Mariner Calçados. A Mariner são 2 lojas aqui em Rio Preto, tá? Fica ali no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo, e tem também, né, a Mariner ali na Independência com a Constituição. Cara, 2 lojas incríveis, o melhor em calçado. Tá chegando o Dia dos Namorados para você presentear. Tem camisa polo, você vai encontrar também os acessórios. Tem porta-cartão, carteira, tem umas mochilas, malas, tudo em couro, e tá chegando um monte de novidade para você, tá? @Mariner Rio Preto no Instagram. Falar de uma coisa bacana que eu ainda não posso 100%, né? Por conta da bariátrica, mas falar da Y-Steak. A Y-Steak do nosso querido Rafa é aquele restaurante, vamos dizer assim, aquela churrascaria com aquele sabor afetivo de Minas, tá? Aquele saborzinho especial. São mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos que eles fazem. Então, para você que vai fazer a sua festa, seu casamento, seu aniversário, com fraternização, procure a Y-Steak. E você tem um restaurante também. Sexta, sábado e domingo, sempre com som ao vivo para você. Você quer fazer o seu aniversário, quer fazer a sua festa? Cara, lá na Y tem tudo que você precisa, e principalmente, né, agora tem o Y na rua também. 2 vezes por mês, sabadão, a tarde toda, com música ao vivo e muito churrasco para você. @YSteak no Instagram. Deixa eu aproveitar aqui e falar também da Farofa da Nega. O senhor gosta de farofa, doutor? Farofa da Nega é o maior e melhor acompanhamento do Brasil. O senhor vai receber um kit com 5 farofas da Nega. Que delícia. É sensacional, tá? Tem a picante, tem a tradicional, tem também a farofa da Nega. Olha só que bacana, a caipira, tem a de limão e você vai encontrar de banana. farofadanega.com.br, @farofa da Nega no Instagram, sempre o melhor acompanhamento
acompanhamento para você, para sua refeição. Tem a farofa da nega aí no seu estabelecimento. Se você chegar numa casa de carnes, no supermercado, não tiver, vai em outro que com certeza você vai encontrar, tá? Falar da Barone Transportes, que é, cara, sensacional. A Barone Transportes é aquela empresa, aquela transportadora com a logística especial para sua empresa, para os seus produtos e para você que faz principalmente, né, essa viagem fretada para São Paulo, Rio Preto, cara, tudo com seguro. Então você não vai ter dor de cabeça, tá? Barone Transportes junto com a gente por aqui também, no ar com a Hamilton Trevisan. A Ricela tá mandando aqui, ó, a tranquilidade desse médico conversando já me passaria tranquilidade para operar com ele. Hamilton, arrasando nos convidados sempre. Isso foi uma das coisas que eu percebi também, principalmente nos seus vídeos, né? A explicação fácil para quem não sabe, igual você falou assim, ó, me corrija aqui as coisas técnicas, não, porque é fácil até para a pessoa entender o que é. E se o médico ele não consegue passar isso e transmitir isso para o paciente, é uma cirurgia, um atendimento que fica insuportável. Exato. Existe um exercício que eu acho bacana, que eu acho, na verdade, todo mundo faz isso, involuntariamente ou voluntariamente, que é você se colocar no lugar do outro, né? Então eu fico pensando, a pessoa está indo lá no consultório, já passou por uma certa Às parte vezes tá ali com de, trauma, né, coisa. de constrangimento, sem estar lá. Imagina você jogar um monte de informação que às vezes não faz sentido para a pessoa. E tem que ter uma linha ali, né? A consulta, como eu falei, é super importante, mas ela tem que ter uma linha certa, cronológica de, assim, primeiro de você entender o que a pessoa quer, para você conseguir se conectar, né? E tudo mais. E passar as informações de uma maneira que, obviamente, que ela entenda, né? Fica imaginando, a pessoa que passa lá numa consulta, ela quer o problema dela resolvido, mas ela quer saber o que vai acontecer nela na cirurgia. Claro. E outra, ela vai conversar com o marido, com uma amiga. Então, se você não for claro... Na verdade, se a gente não for claro, eu acho que a gente não entendeu nem direito para si mesmo, né? Por isso não está conseguindo passar. Eu sou muito criterioso com as minhas cirurgias. Eu sempre falo, eu até uso essa palavra para o paciente. Eu falo assim, olha, eu preciso falar bastante com você, porque eu preciso fazer uma estratégia da sua cirurgia. Sim. Eu acho uma das grandes belezas da cirurgia plástica é isso de você personalizar o tratamento. Então, você vai fazer uma estratégia para cada tipo de pessoa. Nessa receita aí, então, vai o exame físico, como eu falei, o que a pessoa quer, o biotipo, como é a pele dela, como ela acha que ela pode e quer ficar. E aí eu traço uma estratégia que leva em consideração várias coisas, o tipo de cirurgia que eu vou fazer, o tempo que eu vou levar. A gente sabe cada vez mais que tempo cirúrgico é uma coisa super importante para a segurança. Você operou há pouco tempo, você falou que a cirurgia foi curta, por isso que você está ótimo aqui já apresentando. Então, tempo cirúrgico pequeno diminui muito o risco de complicação. Então, eu vou para a cirurgia, eu tenho que coletar material antes dela para ir para a cirurgia já com a minha história toda feita. Lá no momento cirúrgico em si, que pode parecer o principal, eu só estou reproduzindo algo que eu já ensaiei na minha cabeça várias vezes. E aí dá certo, né? A gente precisa se planejar, então quando faço isso e quando acaba, assim, nossa, eu falo essa frase para todo mundo que eu passo visita à noite, depois que eu opero, eu falo assim, olha, eu fiz tudo o que a gente planejou e combinou. Que legal. E aí a tendência é que dê certo. Eu lembro que uma das vezes, né, quando eu tive que arrancar a vesícula em 2020, a gente estava no meio da pandemia, né? Foi na Santa Casa, fui muito bem atendido mesmo. Doutora Maria Fernanda que fez, mandar um beijo para ela. E eu me lembro que eu fui para um quarto e eu tinha feito a de vídeo, né? E tinha um senhor que tinha feito a dele de corte, porque ele tinha um problema, eu acho que no pulmão, se eu não me engano, no fígado, alguma coisa nesse sentido. E ele ficava bravo comigo, ele falava assim, o rapaz tá aqui, ele tá tossindo e não tá acontecendo nada, cada tossida que eu dou, tô com medo do ponto voar, né, alguma coisa assim. Aí eu ficava pensando, e nisso eu operei de manhã, né, acho que por volta do meio-dia, por aí, e no outro dia de manhã eu tive alta, né. E ele, coitado, ele já tava lá quase 15 dias. Exato. Né? E eu falava, meu Deus, cara, que sofrimento, eu não conseguia ficar mais um dia aqui, né. Assim, pela angústia de estar lá e também, assim, o paciente, provavelmente uma cirurgia que teve que ser aberta, né? O tempo cirúrgico é maior, tem mais dor, demora mais para andar. Assim, sabe aquelas coisas pequenas que podem virar uma bola de neve? Todo médico está atento a isso quando vai fazer uma cirurgia, né? Sim. Eu acho que o paciente também, né? Segurança, né? Não tem um paciente que está conversando assim, vamos falar de segurança, todo mundo abre o olho e fala assim, eu queria falar sobre isso. Até fala assim, não operei ainda porque eu tenho um certo receio. Sim.
E eu consigo explicar que a plástica é um procedimento aí, a maior parte das vezes eletivo, né? Que é você pega paciente que está saudável, faz exame, ele tem tudo para ser seguro. Então, a técnica adequada, ela acaba diminuindo o tempo, um tempo menor, com uma agressão cirúrgica menor, também faz o paciente recuperar melhor. Nossa, eu fiquei impressionado aqui, mandar um abraço pro nosso querido Thiago. Eu fiz a cirurgia com ele, demorou acho que 45 minutos. Aí depois eu já fui lá pro quarto, né? Que beleza. Um rapaz estava do meu lado, ele fez uma de varizes, fez uma vascular. Ele já tava dando uma volta, de vez em quando, eu falei, mano, não é possível que o cara tá andando, né? Eu tinha que andar por conta de gases e tal, mas eu falei, gente, não é possível que o cara operou a perna e tá andando, né? E é uma coisa assustadora, né, doutor? O que chegou hoje em dia, o senhor que acompanhou, por exemplo, todo esse... a cada dia que passa, seja num congresso, seja num curso, alguma coisa que o senhor faz, o senhor fala, não é possível que isso já chegou e eu tô fazendo. Tem aquele tabu, né? Às vezes fala assim, operou, você imagina uma pessoa deitadinha na cama. Não pode mexer. Esquece essa cena de você deitadinha na cama, tem que andar. A gente faz abdômen, às vezes quem faz plástica de abdômen tem que andar um pouquinho dobradinho, né? Sim. Mas você vai andar dobradinha, mas vai andar. Tem que andar. No dia seguinte, até antes de... Geralmente opera em um dia, vai embora no dia seguinte. Isso dependendo da cirurgia, é o mais comum. E a paciente vai embora andando do hospital. Assim, tem que fazer exercício, mexer a perna. Doutor, o senhor lembra qual foi a primeira que o senhor fez? Cirurgia? A primeira cirurgia não foi plástica, porque como eu disse, eu era um cirurgião geral, né? Você sabe, foi uma cirurgia do trauma, né? Porque na formação de cirurgia geral, é muito comum a gente dar plantão com a orientação aí dos preceptores, né? E aí foi um acidente de moto. Foi a primeira cirurgia que eu lembro que eu fiz. Deu certo, o paciente saiu bem. Já faz um tempinho. O Glauber mandou aqui, doutor, o que mais te encanta e o que mais te frustra, frustra hoje dentro da sua profissão? Rapaz, essa pergunta é difícil, né? Polêmica. O que mais me deixa frustrado, né? É quando eu vejo que a expectativa da pessoa não bateu com o resultado real. Entendi. Isso pode existir várias causas, né? Às vezes a expectativa estava muito alta, ou às vezes a gente não conseguiu atingir o resultado com a cirurgia. E isso, graças a Deus, está se tornando muito raro, porque eu toco nesse assunto especificamente na consulta. Eu falo assim, olha, a gente tem que fazer aqui, bater a sua expectativa com o mais real possível, porque depois você vai se encontrar com a realidade e se essas coisas combinarem, o resultado é satisfação. Então, quando eu vejo que às vezes que eu não consegui dar para a pessoa aquela esperança que ela tinha ali na primeira consulta, eu falei, puxa, não foi. E o que me deixa mais feliz é que isso acontece pouco. Graças a Deus. Como é que o senhor enxerga esse crescimento, principalmente nesse mercado de estética, né? Semana passada a gente teve aqui uma esteticista, que ela dá os seus cursos também, faz uma mentoria, que é a Bia, né? Mandar um beijão para ela. E a gente vê que todo dia, né, sai um produto novo, todo dia sai alguma coisa nesse sentido. É uma loja que abre, é um negócio que vai, uma clínica que nasce. Tá difícil até se manter atualizado, né? A gente conversou um pouco sobre isso, né? Bom, estamos vivendo uma época fabulosa, assim, de informação, né? E isso gera dificuldade para os dois lados, para quem tenta se manter atualizado, profissional, e principalmente para quem está atrás de um procedimento, porque eu fico imaginando como uma pessoa que está atrás de algo na área da estética deve ficar perdido em rede social, né? Da parte do médico, que eu posso dizer que eu acho que isso é bom, porque a gente aprende com coisas que também dão errado e que dão certo, mas a gente não pode perder o hábito de ler literatura médica, científica, né? Porque é lá que as coisas são testadas com o rigor necessário para poder ser aplicado nas pessoas. Sim. Entendeu? Sim. Tem muita coisa que é experimental. Se é experimental, assim, no fundo, nem a pessoa que está fazendo sabe exatamente quais são os resultados, né? E tem muita coisa que a gente no Covid aprendeu um pouco da linguagem científica, né? Precisa testar, precisa de um grupo controle. E na área da estética é a mesma coisa. Então, as técnicas, as tecnologias, elas precisam de tempo para se mostrarem eficazes.
E já existe, graças a Deus, muita coisa que o tempo já pôs à prova e já mostrou que dá certo. Sim. Eu tento sempre ir atrás dessas. É a minha primeira linha de oferecer ali no consultório. Pessoal, vamos fazer isso. Eu até brinco, às vezes eu falo, isso é arroz com feijão. Mas não acho que arroz com feijão não mata a fome, porque ele é o que mais resolve o problema. Porque existe aquela vontade de todo mundo de falar assim, não, eu vou fazer isso porque isso é moderno. Mas nem sempre o moderno é eficaz. Ô, doutor, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é assim, o senhor já teve alguma experiência de alguém chegar com uma foto e falar, eu quero ficar parecido com essa pessoa aqui, como tem isso daí? eu quero desse jeito e alguma coisa, o senhor fala, mas não tem como, não tem nada a ver com... Chega a ser até engraçado um pouco, né? Dependendo, às vezes eu até tento levar isso com bom humor e tudo mais, mas aí eu vou voltar naquilo que eu te falei de expectativa, né? A pessoa que mostrou isso, ela já está mostrando que a expectativa dela é um pouco equivocada. Aí eu tento colocar ela numa linha de realidade ou explico o que eu acho melhor ela não fazer comigo, porque eu não vou alcançar aquele resultado. Isso está cada vez mais comum, né? Porque as pessoas se baseiam em imagem hoje, né? O que, assim, é todo mundo com foto o tempo todo de tudo. Então, eu cada vez mais converso sobre isso com as pessoas no consultório. Quais são os procedimentos que hoje em dia o pessoal mais procura lá na clínica ou para poder fazer no hospital? Na minha clínica tem uma procura muito grande por mama. Sim. Até pergunto, você é especialista em mama? Eu gosto muito de fazer mama. Eu faço me divertindo, assim, no sentido de me dar prazer fazer. Acaba que faço todas as cirurgias, né? Como eu te expliquei, às vezes até na mesma paciente, né? Teve uma que mandou que se manifestou, né? Que fez a mama, a gente vai fazer o abdômen agora essa semana. Então eu tento, eu tento focar aí na demanda da pessoa e ser objetivo, né? No tipo de cirurgia para ser feita. Muito bem. Mas hoje a maioria é mama que procura, então, para poder fazer. No consultório, né? Sim. Tem um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não é um dado muito atual, até me perdoem se eu não estiver atualizado, mas o que eu sei não é tão atual, que a cirurgia mais realizada é lipoaspiração seguido de perto por cirurgia de prótese mamária. A lipoaspiração, assim, é interessante que se você for ver em número, assim, absoluto, eu acho que é a que eu mais realizo também, porque quando, por exemplo, você vai fazer uma mamoplastia, que tem uma procura grande, você faz lipoaspiração junto. A lipoaspiração é um instrumento que a gente usa durante várias cirurgias. Faz uma plástica de abdômen, tem um lugarzinho ou outro que a plástica não resolve, você vai e tira com a lipoaspiração. O exemplo da mama que eu toquei no assunto sempre as mulheres falam tem uma gordurinha lateral aqui na mama. É difícil um cirurgião que não vai abordar essa gordurinha fazendo lipoaspiração. Então, se você for olhar de uma maneira assim, não interpretativa, com critério, eu acho que a lipoaspiração é uma das que mais são feitas. Mas na minha clínica eu acho que, eu não tenho esse número oficial, mas eu acredito que tem cirurgia do rosto, tem bastante, mas a mamoplastia está na frente. Como o senhor vê também esse crescimento, a quantidade de homens que estão procurando, né, fazer cirurgia plástica? Não é de hoje. Já faz um tempinho já. Se você emagrecer, daqui a pouco já começa. Eu tenho um tanto e vai, medo. né? Emagreceu. Eu tenho um tanto medo disso, mas assim, do jeito que o senhor está falando comigo aqui, eu vou fazer, porque não fala tranquilo, né? Deixa a gente sossegado. Mas tem meio que de tudo, né? Tem, uma demanda grande e é óbvio que tenha, né? Todo mundo quer se cuidar, quer estar bem. Não é diferente, obviamente, com os homens, eu atendo bastante. Tem uma cirurgia que está muito ligada ao homem já há muito tempo, que é a correção da ginecomastia, que é o volume... Sim. Volume é mama também, né? No homem, né? É tratado com lipoaspiração junto com a retirada da glândula mamária. É uma cirurgia que tradicionalmente se faz bastante em homem. Cirurgias do rosto, nariz, orelha, pálpebra, também os homens fazem bastante. Lipoaspiração, bastante também. A cirurgia de emagrecer trouxe um capítulo, um livro inteiro novo para o cirurgião plástico, e isso não tem diferenciação, obviamente, entre homem e mulher, então a gente faz todo tipo de cirurgia. Então, não é uma coisa tão nova os homens procurarem cirurgia plástica, para mim até é óbvio, né? Porque
é a que mesma se demanda cuidar que a também. mulher tem, o homem tem, né? Você sabe que outro dia, foi no dia que eu tirei os pontos, né? São pouquíssimos pontos, mas eu Pouquíssimos, né, tirei. por vídeo. E aí passou para mim uma receita para eu comprar uma pomadinha para passar em cima, já para Certo. cicatrizar. Aí eu cheguei na farmácia e uma senhora me reconheceu. E eu tento ser o mais atencioso com as senhoras, assim, para tentar explicar, né? Ah, você não é o Hamilton lá do Pacabá? Falei, sou. Ah, mas você não fez a bariátrica? Falei, fiz. Mas você não emagreceu nada? Falei, mas faz 10 dias que eu fiz a cirurgia. Aí eu brinquei com ela. Falei, só quer que eu pegue uma mangueira, põe no umbigo, puxa, tem um caminhão-pipa. Falei, pelo amor de Deus, eu já saí de lá triste, sabe? Eu falei, meu Deus, será que não vai dar certo isso aqui, né? Eu brinco muito com o Thiago. Falei, Thiago, eu tô com medo de vencer a bariátrica. Ele falou, não vai. Fica tranquilo que não vai, não tem como vencer. Eu falei, não pelo amor de Deus. Mesmo, viu? Pode ficar tranquilo. Ó, a Juliana tá perguntando se o senhor pode falar um pouquinho sobre queloide, que é uma coisa também que Nossa, muita gente, ótima pergunta. né? Eu cito minhas consultas o tempo todo porque são assuntos que estão dentro da minha consulta, então eu nunca acabo uma consulta sem falar de cicatriz. Costumo falar, olha, toda plástica é uma troca, você obviamente vai ganhar coisas positivas, senão ninguém faria plástica, mas existe ali uma parte de coisas negativas que se eu pudesse eu não faria, e a cicatriz com certeza está dentro desse grupo. A cicatriz, quando ela vai bem, que graças a Deus é a maior parte delas, ela fica muito discreta. E em alguns casos é difícil ver, porque as cirurgias são feitas de maneira que as cicatrizes ficam escondidas em lugares que o corpo ajuda a esconder, né? Então, no abdômen fica bem baixinho, assim, a mulher esconde no biquíni, na mama fica na dobra de baixo da mama, enfim. Os lugares ajudam, se a cicatriz ficar boa, fica bem imperceptível. Sumir não é a palavra nunca. Você vai olhar esse cortinho seu pequenininho, daqui a 50 anos ele vai estar ali ainda presente, porque o corpo não fabrica uma pele original de novo, é sempre uma cicatriz. Agora, a pergunta especificamente é sobre queloide. Queloide é uma alteração do normal da cicatriz. Então é uma cicatriz que, em vez de com o tempo ir melhorando, ela vai só piorando, ela vai crescendo, fica de volume grande, às vezes de coloração, às vezes mais escurecida. Tem alguns casos que tem dor, coceira, então incomoda bastante. Não é só do ponto de vista estético, assim, funcional, atrapalha bastante. Inclusive, algumas cicatrizes até atrapalham o movimento, dependendo do lugar queimado, né? A gente vê, às vezes, faz cirurgia para liberar o movimento. Dependendo da roupa também gruda, né? É meio ruim. Incomoda demais, né? E como é algo gerado pela cicatriz, eu bato no martelo assim, olha... Eu vou dar um exemplo. Se a pessoa está com a mama um pouquinho só caída, pouca, aí ela viu uma propaganda de mamoplastia, uma amiga operou, gostou, ela passa no consultório e fala assim, olha, eu não sei direito, o que você acha de eu fazer a mamoplastia? Eu falo assim, olha, volta quando você quiser muito, porque você vai ter uma cicatriz, e aquela cicatriz tem que ser muito menor do que o benefício, que tem que ser grande e ficar evidente. E o problema é que não existe uma técnica de terapia muito, muito eficaz para cicatrizes assim, patológicas, que a gente chama, né? Que não tem só o queloide, tem outros tipos. Não tem algo muito eficaz. Existem alguns cremes, existem algumas técnicas. Pode até fazer uma nova cirurgia e usar uma coisa que chama de beta-terapia para ajudar a amenizar numa nova cicatriz, né? Que a gente refaz. Mas a pessoa que já sabidamente tem tendência a fazer cicatriz ruim, ela não é uma boa candidata a operar, né? Às vezes ela tem que saber pôr na balança se vale a pena trocar o que ela está incomodada por uma eventual cicatriz ruim, que pode não ser resolvida. E isso, de novo, caso a caso. E às vezes a pessoa tem, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tinha queloide aqui no peito. E um dia o cachorrinho dele escapou, ele foi tentar buscar o cachorrinho, ele tropeçou e caiu de frente, assim, nossa, mas virou um negócio aqui. E ele falava, né, que dói, aí uma camisa que ele comprava, dependendo da malha, grudava e também deixava... É uma pele de outra textura, né? Até o suor se comporta de uma maneira diferente, incomoda mesmo. Ó, a Suzy mandou aqui uma perguntinha aqui no nosso Insta, tava falando aqui sobre... a prima dela tem diabetes e para ela é mais complicado a cicatrização, né? Isso aí é uma coisa que acontece também bastante. Acontece, existem algumas... Suzy, né? Existem algumas doenças crônicas que, de uma maneira geral, atrapalham a qualidade da cicatriz. Não é exatamente o queloide, não existe uma relação causal de diabetes com queloide.
as alterações da cicatrização do diabetes e de algumas outras doenças crônicas, ou o uso de algumas medicações que podem atrapalhar também, elas estão mais ligadas ali com uma cicatriz, às vezes, que demora mais para ocorrer temporalmente, e sendo mais demoradas, elas podem ficar mais alargadas. No fim, vai ser uma cicatriz que também não é bonita, né? Mas não é exatamente o queloide. Agora, a gente sabe, qualquer livro, até já de cirurgia geral, ali, quando você vai estudar a cicatriz, ele fala doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, às vezes algumas doenças hepáticas, uso longo de corticoide, enfim, tem algumas doenças que atrapalham a cicatriz de um modo geral. E o médico está sempre preocupado com isso. Quando fala que tem doença crônica, a gente já... Calma, vamos ver o que Vamos que ver é. direitinho se vale a pena. O Lázaro Vasconcelos está mandando um abraço. A Mari está mandando aqui, ó. Doutor Renato, como sempre, tranquilo na fala, porém maravilhoso e perfeito. Fiz abdômen em 2021 e agora mama, né? Aí ela colocou aqui também que não se esquece quando o senhor falou assim para ela que... Dá até medo. que o senhor não faz Barbie. Eu não faço Barbie. Não faz Barbie porque as Barbies, né? As mulheres querem ficar perfeitas. Exatamente. Assim. A Cláudia tá mandando, doutor Renato tem mãos abençoadas, seu trabalho vai muito além da estética, ele devolve autoestima e alegria, feliz de ter sido sua paciente. A Adriana também tá falando que fez uma cirurgia com o senhor faz um mês e amou e amou nessa operação, dizendo que o senhor é uma pessoa abençoada por Deus. Amém, obrigado, fico feliz. A Aline tá mandando aqui pra gente, ó, doutor, qual a diferença entre abnoplastia e mini abnoplastia, né? E qual o segredo do umbigo que o senhor faz que fica tão natural? Bom, obrigado, Aline. Pergunta boa, né? Assim, existe uma coisa assim, tem muito mini em cirurgia, porque sem dúvida nenhuma a pessoa que está descontente com a parte do abdômen, quer fazer uma plástica, ela se deparou nesse nosso último assunto que é a cicatriz. Então, quando a palavra vem junto com o mini, já vai mais ameno, né? Então, será que o corte vai ser mini também? Existem, na verdade, vários tipos de mini abdômen. Eu, no meu transpassar aqui da plástica, convivi com muita gente bacana, que me ensinou muita coisa, e cada um tratava o mini abdômen de uma maneira diferente, tá? Existe um mini abdômen que ele é ineficaz, que se você tirar uma fatiazinha pequena de pele, você não vai mudar o abdômen como um todo, o resultado vai ser pobre, mesmo a cicatriz vai ficar pequena, mas não vai ter tanto benefício da cirurgia. Sim. Agora, existem algumas cirurgias que a gente consegue reduzir um pouco o corte, de novo, são para pacientes selecionadas, tá? Não dá para fazer isso para todo mundo. Que a gente diminui o corte, consegue até amarrar o músculo, porque às vezes a barriga está um pouco para frente, o abdômen, porque o músculo não está na anatomia normal dele. E o que gera isso? Oscilação grande de peso, gestação. Então a gente reposiciona o músculo dando ponto. Parece um espartilho lá dentro. Você vai dando ponto lá de cima até embaixo. Através de um túnel, né? Não tem corte. Sim. Então a gente amarra o músculo lá por baixo. Então tem como fazer o mini abdômen e amarrar o músculo. Às vezes faz uma lipoaspiração para tirar um pouco de gordura, usa a tecnologia, o argoplasma, e faz um corte menor. Então, para pacientes selecionadas, isso funciona. De novo, em relação ao corte, o corte maior é porque existia a necessidade de tirar mais pele em pacientes que têm mais pele, entendeu? Então, para oferecer um resultado que eu acho que é o adequado, mas a gente avisa antes, fala assim, no seu caso a cicatriz vai ficar grande. O médico consegue prever o tamanho da cirurgia. Se você for olhar assim, o percentil, o número de pacientes que eu consigo fazer alguma cirurgia com mini aí, com corte pequeno, eu vou falar mais ou menos um número, uns 15% das pessoas que procuram para fazer abdômen, a maior parte estão tão incomodadas. Tem gente, isso é bem como você, doutor, eu não estou ligando para corte, você pode tirar essa pochete, esse avental, esses nomes desagradáveis que a gente usa para abdômen. Então a pessoa aceita bem a troca. E eu falo até brincando, cada um tem o corte que merece, né? Mas a brincadeira é para dizer assim, claro, o corte é para tirar a sobra de pele. Se você reduz o corte, tá ficando mais pele lá, né? Mas eu tenho um pouco de medo de fazer a cirurgia, sabe por quê? Porque eu peguei muito amor, demorou muito para construir isso aqui. Já pensou se apegar? Com esses apegos no brinco, por favor, você não... Ô, doutor, tem um rapaz aqui que ele tem muito medo de fazer cirurgia, ele mandou aqui uma pergunta. Ó, Hamilton, pergunta pro doutor, uma pessoa que nunca fez uma cirurgia na vida, né? Como que o senhor pode avaliar se ela vai ter uma boa cicatrização?
Não tem nenhum cortinho, não caiu uma vez da Não é árvore, possível. nada. Você nunca machucou, nunca torceu o pé, né? Fez alguma coisa? É assim, olha, saber com exatidão, nunca a gente vai saber. Sim. Porque não existe também nenhum tipo de teste, nenhum tipo de exame que faz para prevenir isso. O histórico fala bastante, mas você sabe que até o histórico pode enganar o médico. Assim, tem gente que já teve uma cicatriz bem feia em algum lugar e faz uma plástica, depois a cicatriz fica bonita. Até prepara, essa cicatriz não vai ficar boa. Não, mas eu quero porque vai melhorar e eu, dentro do combinado, eu topo, faço e a cicatriz vai super bem. Apesar de antigamente ela ter uma ruim. E também tem o inverso, né? Tem gente que às vezes já teve uma cicatriz boa e eventualmente num novo procedimento a cicatriz não fica tão boa. Tá. Existem, obviamente, detalhes inerentes de cada procedimento, o momento da vida que a pessoa está, eventualmente usando um remédio. Eu acho que até o estado de espírito muda como a pessoa vai se recuperar. Eu acredito muito nessas coisas. Então, falar como a cicatriz vai ficar é arriscado para o médico. É impossível. Você nunca cortou fazendo a barba, nada, né? Tem que ter um negócio. Vai lá no consultório que eu vou achar um corte. Nós vamos ver o que você está acontecendo. Vamos fazer um teste. Ainda falando aqui sobre o que o senhor acabou de dizer sobre as minis aí, né? No caso que amarra o músculo. O que acontece quando a pessoa passa por uma gestação? As mudanças são inúmeras, né? Na gestação. E você imaginou assim, o útero cresce aquele tanto, ele vai empurrando toda a parede do abdômen para frente. E o músculo, ele não é exatamente o elástico, ele tem uma certa ali elasticidade, vamos dizer assim, ele vai voltar um pouco para o lugar, mas ele nunca volta na anatomia original dele. E a ideia de fazer a aplicatura, acho que a aplicatura está na programação de qualquer cirurgia do abdômen, é raro você fazer uma plástica de abdômen e não amarrar o músculo. A ideia é reaproximar os dois lados, sabe os lados do tanquinho ali? Sim. Então, o músculo reto abdominal que a gente está falando, ele é um par, tem dois. E quando ele está separado, a ideia é juntar. Isso ajuda muito a tirar aquela projeção da barriga. E tem uma coisa bem importante quando a gente fala disso. Não adianta amarrar se não exercitar. Porque às vezes você estica amarrando, mas se você não fortalecer ele depois, ele acaba laceando de novo, né? Entendi. E a gente... Não, outra coisa do abdômen projetar, isso é muito comum. As pessoas, doutor, minha barriga ainda está para frente, não sei o quê. Uma coisa que ajuda a deixar a barriga para trás é perder peso, porque a gente tem uma gordura, chama gordura visceral. Sim. É uma gordura que fica dentro do abdômen e ela não é abordada pelo cirurgião plástico. Sim. E quando perde peso, você perde esse volume, então obviamente que a barriga vai para trás e ajuda até o cirurgião a amarrar mais o músculo. No começo, por exemplo, igual a minha, ela desce, né, um pouco, aí depois ela volta um pouquinho, mas aí vai ficar que não tem como. Não, você vai emagrecer bastante, vai perder bastante gordura, tanto Sim. visceral quanto a gordura subcutânea, né? Vou começar a fazer agora, pediram para eu poder fazer pelo menos 3 vezes por semana musculação. E você gosta, não? Então, musculação não, eu gostava mais do jiu-jitsu antigamente, mas agora o kimono não serve nem no meu braço, tem que esperar um pouquinho para poder voltar, né? Entendi. Mas pelo menos 3 vezes por semana, porque diz que é um exercício muito bom bacana, para poder fazer. Aí, como se diz assim, não é nem questão de gostar, é necessidade, né? Porque senão não quando você gosta, vai melhor, porque a gente sempre conversa, eu sempre converso com o paciente, tenta achar uma atividade física que eu falo, gosta, a pessoa entorta o nariz, você tem que se divertir um pouco, porque não dá pra fazer algo que você não tem como. Não goste nada, né? Não, eu já tô entrando no lugar aí que é 30 minutos só. O cara falou, com 30 minutos, 4 meses, você vai ver como é que você vai estar. Falei, rapaz. Falou, não, tô te falando. Mas o segredo, eu acho que vai ser uma hora você voltar pro jiu-jitsu, porque a gente tem que aí fazer algo que goste. Na hora que der, né? Doutor, tem uma coisa que muitas mulheres falam, e hoje ela é talvez o nome que todo mundo mais comenta, que é a Virgínia. Ela faz a cirurgia, daqui a pouquinho ela fica grávida. Aí ela faz a cirurgia de novo, daqui a pouquinho ela fica grávida. Aí, às vezes, ela não precisa fazer alguma coisa nesse sentido. A lipo LED, não é LED, Ela fez uma lipo que as pessoas chamam de alta definição, isso não é um termo bem científico, assim, lipo HD, né? HD, LED não, LED. Vai ter luz aqui, eu tô louco. Não tem nada a ver o negócio. Não, mas tem gente que começou, parece propaganda de TV, às vezes. Mas, assim, tem gente que fica se comparando, né, doutor? Por exemplo, a pessoa entra no Instagram, a gente já vai partir para essa parte agora, e ela vê essas comparações. Aí, por exemplo, igual a gente estava até meio que brincando aqui, eu quero parecer esse cara aqui, eu quero parecer... A pessoa fala, eu quero aquela barriga, mas tem todo um negócio por trás ali, né? Tipo, os exercícios que ela faz, o que ela come, né? Um monte de coisa. Demais. E aí, como que né, essa comparação de uma pessoa que já teve o seu terceiro filho agora e tá daquele jeito, né?
a gestação muda muito o corpo, como a gente falou, né? Mas sabe que tem outro lado? Eu vou olhar por um outro enfoque aqui, assim. Eu costumo até, um exemplo que eu uso, brinco com minhas pacientes, olha, se você na sua casa pintar uma parede que está já bem pintada, você não vai nem notar que pintou direito. Se você pegar uma parede suja e pintar, todo mundo vai ver que pintou. Acho que a cirurgia plástica, de grosso modo, a gente pode fazer essa comparação. Em algumas pessoas, a gestação muda tanto o corpo que a cirurgia plástica tem um resultado, assim, se você comparar o antes com o depois, muito satisfatório. É muito bacana. Eu faço, eu curto, né? Mas, assim, você olha a pessoa e fala assim, nossa. E a gestante, ela passa por uma transformação, assim, psicológica tão grande, né? Tanta cobrança, tanta demanda que tem. E as mães chegam lá, assim, às vezes com uma cara assim, agora eu mereço algo para mim. E é muito bacana. Eu acho que é uma época que a mulher está preparada e madura para operar, que é bem interessante. São pessoas que dificilmente se arrependem de operar. Né? Muito bem. Então é uma fase legal da mulher. Hoje a gente encontra o senhor muito no Instagram, a gente sabe também que o senhor é bem ativo por aí, né? Tem muita gente que fica com um pouco de receio ou não sabe ainda em relação às câmeras, alguma coisa nesse sentido. Queria que o senhor falasse esse lado positivo e como que foi, né, esse seu, porque hoje a gente quando fala Renato, né, o nome do senhor é uma marca. A gente sabe que tem uma credibilidade, que a gente sabe que todo mundo quando fala, o Renato vai estar fazendo a operação, vai estar fazendo a cirurgia, todo mundo sabe que o pessoal está muito tranquilo. E aí quando o senhor vai se expor e posicionar em relação às redes sociais, como que foi essa decisão, esse passo e como que está sendo tudo isso? Bom, assim, a primeira palavra assim, que me vem à cabeça quando a gente toca nesse assunto é desafiador, tá? Eu vejo que tem o dom de falar, assim, eu vejo você falando, assim, você vai emendando os assuntos, eu acho que é uma coisa, a pessoa tem que nascer sabendo e eu tô me exercitando nisso, né? De início, óbvio que tive dificuldade, principalmente quando você se vê falando, falei, nossa, que diferente, né? Você se sente assim às vezes também? Já muito. Não, mas hoje não, mas... mas às vezes eu pego às vezes eu tô em casa, eu tô mexendo em umas coisas lá, eu pego umas gravações antigas minhas, eu falo, meu Deus do céu, o que eu fazia, né? E agora eu acho que o grande segredo, primeiro é você estar cercado de pessoas boas que fazem isso. Eu acho que a gente tem que buscar os profissionais que estudam, que são habituados com isso. Eu, graças a Deus, estou super cercado de pessoas bacanas em relação a isso. Eu acho que a gente tem que ter um pilar, que é uma mensagem para passar. Você não pode sair falando, senão você vai se contradizer, né? E vai se perder na mensagem. Então tem que ter uma mensagem firme e principalmente saber o que está falando, né? Quando a gente domina o assunto, fica tudo mais fácil, muito né? Mais fácil, Depois, se você quiser falar do Corinthians aqui, eu também vou falar bastante. É outro assunto que eu domino. O doutor, e hoje o senhor tem uma rotina, por exemplo, assim, tal dia eu gravo, esse conteúdo ele sobe tal hora, esse é o assunto que a gente vai falar agora. Alguma coisa que acontece em relação à mídia, o senhor tem que se posicionar sobre isso? Essa parte da divulgação da mídia, ela está dentro de um guarda-chuva que a gente conseguiu fazer na clínica, que na verdade assim, é a gestão completa da clínica, né? Então tem uma parte importante que é a parte ali que a gente chama de comunicação, né, de marketing. Eu não tomo as decisões sozinhas, eu coloco os assuntos da maneira que eu devo ser colocado, e as pessoas que eu acho que têm muito mais afinidade, eu sou muito analógico ainda, viu? Mas as pessoas que têm mais afinidade com as nossas redes sociais me colocam a maneira adequada para isso aparecer na rede social. Então a gente tem, é super fácil hoje, né? Tem lá o grupo do WhatsApp, a gente coloca o assunto que deve ser falado e tem uma agenda, né? Assim, agenda tanto semanal, tem a agenda trimestral de captação de imagens e tá tudo organizadinho. E isso facilita, né? Começar a fazer, porque vira uma rotina. Sim. E eu já não tenho mais tanta dificuldade, não, em colocar. Muito bem. Não sei se a gente ficou faltando alguma coisa que a gente não falou ainda, né? Mas fica à vontade aí para o senhor falar, esse assunto é legal, a gente não falou sobre ele, para a gente poder falar. Ou então, numa outra oportunidade também, as portas aqui estão sempre abertas, alguma novidade que chegar por aí, a gente está sempre por aqui. Eu gostaria de saber um pouquinho como que é fora do centro cirúrgico, né? Como que é o seu dia a dia, sua rotina. Talvez tenha... Fora sofrer com o Corinthians. Isso eu perco um tempinho com isso.
nos últimos tempos está meio difícil, né, Nossa assistir, Senhora, mas meu eu não Deus. desisto, tá? Eu sou bem Tamo junto persistente aqui. com isso também. Eu adoro minha família, isso é uma coisa que eu prezo bastante, investir tempo nisso. A gente tem umas fases da vida que a gente não consegue dedicar tanto tempo, né? Sim, Então sim. eu tento fazer programações para cada vez mais estar com eles. Tento fazer esporte, a gente falou disso de estilo de vida, não adianta nada eu falar isso para todo mundo e eu não passar um exemplo Não praticar bacana. nada, né? Agora inventei de fazer umas corridas, estou me divertindo demais com Ó. isso. Eu corri agora uma meia maratona, super bacana. Meia maratona. Meia maratona. Eu Eu fui direto, eu na faculdade eu corri um pouco, eu corria lá 5.000, assim, mas era aquela coisa de faculdade. E meia, 21 e pouco, né? Mas foi bem divertido, eu gostei bastante. E outro hobby meu que eu adoro, eu tenho uma banda, que eu gosto muito de tocar guitarra, né? Olha aí. Sou fã de Beatles demais, adoro. Então, uma das coisas que eu tento também deixar... Agora a minha guitarra tá meio paradinha ali, mas eu sempre tento dar umas arranhadas. Aí, É uma André, coisa que vamos faz eu fazer dar uma né? disfarçada boa aqui, né? Fazer um ensaio com a banda aqui, ó. E também é legal, eu acho bacana, assim, você talvez concorde comigo, assim, é interessante você tentar se aprofundar em uma matéria que não seja a sua principal, Sim, né? A gente sim. dá uma exercitada tão diferente no cérebro e eu acho que é onde a gente verdadeiramente consegue descansar. Então é uma Faz um das bem coisas que eu muito faço grande. para passar o tempo bacana. Muito bem. Mas é só na guitarra ou é vocalista também? Não, vocal, Não. eu acho que eu procurei a guitarra justamente porque eu sou um desastre no vocal. Mas eu sempre estudei bastante guitarra, acho muito bacana. Doutor, ó, só agradecer, pô, que isso, hoje a gente teve esse bate-papo aqui mais para homenageá-lo aí, né, por tudo que o senhor vem fazendo, essa trajetória do senhor, que o senhor vem construindo. A gente fala muito, né, ó, a pessoa passou por uma cirurgia, mas na verdade foi uma transformação na vida dela, né, e saber que o senhor tá por trás de tantas vidas transformadas, tantas pessoas que o senhor conheceu nessa trajetória inteira, não só em relação à equipe do senhor, mas cada paciente que o senhor tromba na rua, cada mensagem que a gente recebeu aqui, falando que mudou, que o senhor é uma pessoa abençoada, que as mãos são desse jeito, a calma do senhor ajudou a pessoa, porque é um momento difícil a pessoa decidir, eu quero fazer uma cirurgia. Tem gente que faz, tem aquelas pessoas, por exemplo, tem uma amiga minha que ela é uma cobaia, ela fala, não, tem um bisturi ali, um etafilo, não importa o que vai acontecer. Eu conheço umas assim, né? São até divertidas, né? Mas tem que ter isso. Então, parabenizar o senhor aí por essa trajetória incrível e dizer que aqui o Noir está sempre aberto, qualquer coisa que o senhor precisar, estamos aqui à disposição. Foi um prazer, eu me diverti estando aqui, tá certo? Eu espero voltar, eu acho que tem muito assunto bacana pra gente trocar ideia. E se o pessoal quiser seguir aí a gente, tirar dúvida aí, a gente... Já tá aqui no nosso canal, Dr.Renato Romano. Bora. Já pode entrar em contato. Estamos sempre lá, a gente tá sempre em contato com todo mundo aí. Ninguém fica sem resposta. E vamos tentar marcar um dia pra gente ir lá em Itaquera assistir o jogo Demorou. juntos, né? Demorou. Pra poder organizar isso aí. Ó, essa semana nós vamos ter um episódio extra, quinta-feira, 10 horas da manhã, tá bom? O Ronaldo Estima vai estar por aqui, ele que é o CEO do Colégio Invictus. A gente vai estar falando sobre o Landed Academy, que é agora os ex-jogadores de futebol, que agora tá numa turma muito bacana. Sobre o Shark Tank School, que é mais uma parceria aí do Colégio Invictus, vai ser muito bacana. E na segunda-feira, o doutor tá falando sobre rock aqui, a gente vai receber a banda Maestric, que é uma banda de rock que a galera é todo mundo aqui do Brasil, mas só cantam música internacional. Fizeram agora um projeto muito legal, a gente vai estar lançando aqui e vai ser muito bacana, tá? Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo, para você que vai estar maratonando esse vídeo depois. E não esqueça de seguir também o doutor nas redes sociais aí, para você saber mais sobre ele, o trabalho. E se você tá com aquela expectativa, né, de fazer ou não uma cirurgia, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem tá com aquela dúvida ainda, tá com medo, algum receio, como que faz para nesse momento? Bom, eu acho que, como toda grande decisão, assim, às vezes você olha aquele objetivo final e fala, nossa, como aquilo está distante de ser alcançado, né?
Eu quando ainda estava na faculdade, eu fiz um curso com uma pessoa que é conhecida de todo mundo, já falecida, que era o Dr. Enéas, famoso Meu Nome é Enéas, sim, né? Sim. Ele dava um curso super famoso em São Paulo sobre eletrocardiograma. E eu ali na faculdade, assim, eu brinco que eu sou o único cirurgião plástico que sabe ler eletro. Eu fiz o curso dele, que é um tema um pouco assim ácido de aprender, porque envolve física e tudo mais. E eu fiz o curso, e ele, assim, talvez vocês saibam, ele era um gênio, né? Ele era um cara hiper inteligente. Ele era físico e médico cardiologista, por isso que dava esse curso, e deu, assim, mais de 50, me desculpe, eu não sei o número exato, mas várias turmas. E todo fim de aula ele tirava um tempinho para falar sobre filosofia de uma maneira, assim, bem divertida. Falava de física, de astronomia, que ele dominava muito. E um dia ele falou assim, gente, não existe coisa difícil. Não existe. Uma coisa difícil é um monte de coisa fácil junto. Então você divide a coisa difícil, vai degrauzinho por degrauzinho. Quando você olhar lá em cima, você já alcançou e viu que não foi tão difícil. E a sua colocação, eu acho que também cabe. Se você pensa em fazer cirurgia ou qualquer outro objetivo que você tem, não pensa em dar o degrau de chegar no último, dá o primeiro passo, assim, marca uma consulta, começa a se inteirar, você vai ver que os passos não são difíceis. Cada vez mais a cirurgia plástica, ela tá aí para todo mundo, assim, né? Eu acho que não é uma coisa assim que está longe de ser alcançada, assim, não é uma coisa arriscada como já foi pintada no passado, é uma coisa que melhora a qualidade de vida bastante. Então, pelo menos conheça mais. É uma mensagem que eu queria deixar aqui. Muito bem, doutor. É isso aí, gente. Bate-papo sensacional aqui. Hoje com o doutor Renato Romano, conhecemos esse fenômeno aí da cirurgia plástica. Mais uma vez, lembrando para você seguir a gente no @noarcomhamilton e também seguir o doutor Renato nas redes sociais. Forte abraço para todo mundo. Quinta-feira, 10 da manhã, mais um episódio do No Ar. Boa semana. Que Deus abençoe todos vocês. Mais uma vez, obrigado, doutor. Deus abençoe. Obrigadão, um abraço. Valeu. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, gente.